Amém. Vamos lá então para a palavra de hoje, Daniel, capítulo 10, versículo 2. É aqui que eu quero começar. Daniel, capítulo 10, verso 2. Hoje eu insisti para que você estivesse aqui, para que você não faltasse nesse culto, porque nós vamos começar um grande propósito de fé hoje. Hoje é dia 7, né? Dia 7 de fevereiro. E de hoje, dia 7, até dia 28, vai ser o último domingo desse mês de fevereiro, nós temos aí 21 dias. E nesses 21 dias, eu quero começar com você aqui um propósito de jejum. Depois eu vou explicar melhor como é que você vai fazer. Amém, Jesus? Mas eu tenho certeza que vai abençoar muito, mas vai abençoar muito a sua vida mesmo, em nome de Jesus. O jejum é algo tremendo. Eu quero falar hoje aqui a respeito do jejum. Primeiro, por quê? Porque o mês todo nós estamos falando sobre o que mesmo? Qual que é o tema da nossa Santa Ceia? Escutei só um zum aí, qual que é? Mais ou menos, ouvi um pouquinho mais alto agora. Qual que é o tema da nossa Santa Ceia? Primazia. Nós estamos falando o mês inteiro, está lá. Ó. Qual o significado de primazia? Que está em primeiro lugar, que ocupa o lugar mais importante, que é a categoria superior, que tem excelência. Assim tem que ser Deus na nossa vida. Diga glória a Deus. E olha aqui, pastor, e eu acredito, irmãos, que o jejum é uma das formas de nós entregarmos a Deus a primazia, de oferecer para Deus o lugar mais importante da nossa vida. Eu acredito que quando você jejua, você está dizendo para Deus: Senhor, o que existe mais importante para a sobrevivência de um ser humano, que é o alimento, eu estou deixando em segundo lugar, porque o Senhor ainda é mais importante do que isso, até do que a comida que eu como. Diga graças a Deus. E se a gente for estudar a fundo o porquê do deixar de se alimentar, tem muita coisa por trás. Já começa lá de Adão e Eva, né? Você sabe que Eva pecou e fez com que Adão também pecasse, e Deus até considerou como pecado sendo do próprio Adão, nem de Eva. Deus colocou a culpa em Adão, porque ele deveria ter corrigido ali, ter dito não. Mas só lembrando você, como foi o pecado que Eva cometeu? Ela pecou por quê? Quem lembra? O que ela fez para pecar, irmãos? Ela comeu do fruto proibido. Já começa por ali, que o primeiro pecado da humanidade, ele se deu pela pessoa ter comido aquilo que não deveria comer. Então já tem uma simbologia aí para nós. Mas vai muito além disso. Eu estava comentando aqui, eu já vou entrar na palavra, sobre o jejum, falando assim de maneira científica. Esses dias que eu estou pesquisando sobre o jejum, para poder trazer a palavra aqui para você, eu estava vendo em relação ao jejum, na parte científica, só a ciência. Vamos deixar um pouquinho ainda a palavra, que eu ainda vou entrar na palavra. Eu já vi tanta gente falando: não posso jejuar, porque eu vou morrer, pastor, eu morro. Não, negativo. A gente morre de comer muito, você sabia disso? A verdade brincando assim, mas é verdade. Vamos falar a verdade, você sabia que cientificamente falando, a maior causa de morte hoje no mundo é a má alimentação, você sabia disso? Ou até o excesso de alimentação é a maior causa de morte hoje no mundo. Então não é brincadeira não, a gente não morre por deixar de comer, a gente está morrendo por comer muito, a verdade é essa. E pela ciência, eu descobri que o jejum, segundo a ciência, é algo maravilhoso. E isso foram estudos que foram feitos, tá? Depois você pode pesquisar lá até mais. Alguns pesquisadores dizem que o jejum ele pode até prolongar a vida de uma pessoa. Você sabia disso? Quando uma pessoa ela decide fazer um jejum, ela dá uma pausa no seu organismo, no que o tempo, né, o esforço que o organismo gasta com a digestão, e o organismo começa a se renovar. O jejum faz as células se renovarem. O jejum mata as células ruins, você sabia disso? Fizeram um teste em laboratório lá com ratos, lá com outros animais, e aplicando o jejum, e os animais que eles colocaram em jejum, eles viveram até o dobro do que os outros. Isso é cientificamente provado, você pode procurar
Depois você pode pesquisar sobre o jejum, que é cientificamente provado que eu estou te falando. Não estou nem entrando na palavra ainda. Estou falando em relação à ciência. Tem vários testemunhos. Eu contei um aqui de manhã, que eu vi um relato de uma mulher, que o seu marido ele teve lá um apendicite, que fala, né? E apêndice estourou. E ele ficou 2 dias com o apêndice estourado. Você sabe que aquilo vaza dentro do organismo e a pessoa tem uma infecção generalizada. E foi o que aconteceu com o marido dela. Teve uma infecção generalizada. Aí abriu, fez a cirurgia, fez a lavagem, fechou. Quando fechou, deu uma bactéria no intestino devido à infecção. A bactéria começou a comer ele por dentro. Dava antibiótico fortíssimo, não resolvia nada. Abriram de novo, fizeram a cirurgia e voltou de novo a infecção. Abriram a 3ª vez, voltou de novo. Os médicos já até tinham desenganado. Você não vai ter mais o que fazer, vai morrer. E ela conta que teve um médico que, contrariando todos os outros, nenhum dos outros quiseram assumir o que ele queria fazer, ele sozinho se responsabilizou e disse para ela: olha, a senhora é a esposa dele, se a senhora aceitar, eu tenho uma recomendação para fazer. É um ato assim extremo, para a gente, é o último caso para a gente salvar ele. Ela falou: mas doutor, o que o senhor vai fazer? Ele disse: eu vou deixar ele em jejum. E esse médico, ela fala que foi usado por Deus. Ele deixou o marido dela 21 dias em jejum, sem comer. A única coisa que ele deu foi um soro bem levinho para manter ele hidratado. E ela conta que ela se preocupou muito, ela achou que ele ia matar o marido dela. Ele emagreceu 13 quilos, mas quando terminou os 21 dias em jejum, a bactéria tinha morrido, não tinha mais nada. Olha para você ver. Isso eu estou falando de ciência, nós vamos entrar já na palavra. Quem está entendendo, diga amém. Mas o que interessa para nós não é só o jejum para a saúde física, é muito mais o jejum para a saúde espiritual. Diga glória a Deus. Porque o jejum, a essência do jejum é para matar a vontade carnal, é para mortificar a carne, o que nós chamamos de carne, vontade natural, e fortalecer o espírito, que é a vontade de Deus na nossa vida. Diga glória a Deus. Para isso serve o jejum. Vamos ver aqui, começando de Daniel, capítulo 10, no versículo 2. Daniel, capítulo 10, verso 2. Quem achou, diga amém. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. 3. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas, 7 dias por semana, são quantos dias? Exatamente 21 dias. E olha qual foi o resultado desse jejum, né? Não foi um jejum total, foi um jejum parcial. O Daniel ele não comeu manjares desejáveis, quer dizer, coisas prazerosas. Foi um jejum parcial. Ele comeu, mas não aquilo que era manjar, que era considerado prazeroso para ele. Vai lá para o versículo 12 agora. Olha o resultado desse jejum. Então me disse: não temas, Daniel. Quem é que está falando isso aqui com Daniel? Um anjo do Senhor, diga graças a Deus. Olha o que o anjo do Senhor vai dizer para ele. Por quê? Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, e o que mais? A humilhar-te perante o Senhor teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha o versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim, quanto tempo? Exatamente 21 dias, que foi o tempo que durou o jejum dele, a batalha de Daniel. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. 14. Agora vim para fazer-te o quê? Entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então olha aqui o pastor, o Daniel queria uma resposta, ele queria entender algo. E ele pediu isso a Deus. Mas não somente em oração, ele aplicou essa ferramenta que eu quero te falar hoje, que nós vamos estudar a respeito dela, que é o jejum. Foram 21 dias. E mal sabia ele, para nós foi revelado isso na Bíblia, não foi por acaso. Deus permitiu que o anjo falasse, para que Daniel soubesse disso, para que hoje a gente também soubesse, que nesses 21 dias em que Daniel sentiu no coração que ele deveria jejuar, estava acontecendo no mundo espiritual uma batalha. O anjo que foi enviado para trazer a resposta dele, foi enviado desde o primeiro dia, que ele aplicou o coração a compreender, a se humilhar. Depois eu vou explicar melhor para você o que é isso, se humilhar, e tem tudo um significado.
E desde o primeiro dia o anjo foi enviado. Mas quem se colocou no caminho, irmãos? Satanás, demônio. E hoje, Deus permitiu que a gente visse, soubesse disso, para que hoje a gente entenda e também tenha consciência que no mundo espiritual existe uma batalha para uma resposta que nós estamos pedindo a Deus, para que essa resposta chegue até nós. E se você hoje entender o que é o jejum, você vai ver que, como foi no caso de Daniel, quando Daniel aplicou essa arma poderosa que é a oração e o jejum, isso fez com que a resposta, o anjo de Deus que estava trazendo a resposta para ele, conseguisse chegar até ele em nome de Jesus. Isso me faz acreditar que esse propósito que nós vamos começar, quando esse propósito terminar, depois desses 21 dias, vai chegar algo de Deus para você. Você crê nisso ou não? Algo que lá no mundo espiritual está tendo uma batalha para não chegar. Uma resposta, algo que você está pedindo para Deus, algo que você está clamando a Deus, que eu tenho certeza que se você pudesse enxergar no mundo espiritual, você veria essa batalha. E esses 21 dias que nós vamos fazer de propósito com Deus, vai fazer com que essa resposta chegue até nós. Quem crê, diga glória a Deus. Você pode crer no que eu estou falando. E por que eu falo isso? Vamos lá, rapidinho, para Mateus capítulo 6, versículo 16. Mateus capítulo 6, verso 16, lá no Novo Testamento agora. Mateus, capítulo 6, versículo 16. Nós vamos ver aqui agora o próprio Jesus falando sobre o jejum. Mateus 6,16. Mas por que tem que jejuar, pastor? Primeiro porque a Bíblia manda. Lá em Joel, a Bíblia fala que nós temos que nos humilhar perante Deus com jejuns. Nos converter diante de Deus com jejum. Amém? Se a gente pegar no Novo Testamento, a gente também vai ver que os discípulos de Jesus, depois que ele foi tirado, que eu vou te mostrar isso também na Bíblia, também jejuaram. Se a gente pegar lá no Velho Testamento, desde o tempo dos profetas, havia jejum. Um dos maiores jejuns que teve na Bíblia foi o de Esther, quando Esther foi interceder pelos judeus. A Bíblia fala que havia um decreto de morte contra os judeus, e naquele dia todos os judeus se colocaram em jejum 3 dias. Você vai ver reis da Bíblia que eram tementes a Deus, que no momento que vinha a luta contra ele, o inimigo se levantava, o que eles faziam? Aplicavam jejum. A Bíblia fala do rei Josafá, que quando se levantou contra ele o Senaqueribe, ele jejuou. Você vai ver nações inteiras se colocando em jejum para se humilhar e mostrar arrependimento. Foi o caso de quando Jonas pregou lá em Nínive, e aquele povo entendeu que estava vindo condenação contra eles. Eles se aplicaram a jejuar. Até os animais, a Bíblia fala que eles colocaram em jejum, para mostrar a Deus que eles estavam arrependidos. Amém? Então a Bíblia toda. Mas se a gente pudesse excluir tudo isso e ficasse só com Jesus, o Senhor Jesus é o modelo de tudo para nós. Diga glória a Deus. Se você quiser pegar um modelo para tudo, pega Jesus, pronto. Você vai ver que o próprio Jesus não se ausentou do processo do jejum. Mesmo ele sendo Deus, mas estava em forma humana, e estando em forma humana, na carne, Jesus se viu na necessidade de vencer o quê? A carne. E não há nada que vença a carne, a não ser o quê? O jejum. O Espírito. Jesus precisava. E antes até de começar o ministério dele, Jesus foi batizado nas águas para ser exemplo. Jesus recebeu o batismo do Espírito Santo para mostrar que nós precisamos também receber. E depois do batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo o levou ao deserto para um jejum de 40 dias. Maior jejum da Bíblia. 40 dias. Jesus ficou no deserto. Para quê? Porque, meu irmão, se Jesus fez, foi para nos dar um exemplo, que hoje nós também precisamos fazer. É necessário. E olha o que Jesus vai falar aqui. Ele diz assim, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejum. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então olha aqui, pastor, Jesus não é contra o jejum aqui. Jesus é contra a maneira de se jejuar. Jesus explica dizendo o seguinte: quando vocês jejuarem,
E presta atenção que Jesus não fala, se você jejuar. Jesus está dizendo, quando. Qual que é a diferença? É que Jesus espera que em algum momento a gente esteja em jejum. Ele está dizendo, ó, se você decidir, se você for jejuar, não, você tem que jejuar. O negócio não é se, o negócio é quando. E quando isso acontecer, tem uma maneira certa, Jesus está falando. Não faça igual os hipócritas. Por quê? Eles desfiguravam o rosto. Os fariseus tinham o costume de jejuar, pelo menos 2 vezes na semana, mas o jejum deles era feito com muita alarde, sabe? Todo mundo tinha que saber que eles estavam jejuando, eles faziam de propósito para que as pessoas soubessem. Então Jesus estava dizendo, olha, eles não estavam jejuando para Deus, eles estavam jejuando para os homens. O jejum deles tinha o objetivo de mostrar o quanto eles guardavam a religião, o quanto eles eram disciplinados, e eles queriam mostrar isso para quem? Para Deus? Para os homens. E Jesus fala assim, olha, se vocês fizerem isso, se você jejuar para que pareça aos homens, você já receberá a recompensa, porque o homem vai te admirar, os homens vão dizer, nossa, olha como ele é fiel no seu jejum, e pronto, você já recebeu a recompensa. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o negócio. Já lá no início, talvez seja a sua dúvida também, por causa dessa palavra, eu pensava que você não podia falar para ninguém que você estava jejuando. Eu pensava assim. Aí eu ia, às vezes estava em jejum, ia na casa de uma pessoa, ô fulano, come aí, eu fiz para você. Eu falava, não, obrigado. E tem gente que fica até chateado, né? Porque a pessoa fez para você, com todo amor e carinho. Você fala, não, mas eu sei que você gosta disso, por que você não quer comer? Aí a pessoa fica pensando até bobagem, não é? A pessoa fica até pensando, mas o que foi? Mas o que é? Você está achando que está sujo? Você não quer comer na minha casa? Não quer beber água na minha casa? E aí, com aquela ignorância, fala, não, eu só não quero, eu só não estou com fome. E aí você tem até problema por causa disso. Mas não é isso que Jesus está falando. Tanto é, que como é que a gente sabe que Jesus jejuou 40 dias no deserto se ele estava lá sozinho? Ninguém foi lá com ele. Como é que a gente sabe? É porque ele falou. Alguma coisa ele falou desse jejum para que chegasse até nós. Então o problema não há em você falar, talvez até justificar para alguém, num momento como esse que eu estou explicando aqui, olha, fulano come. Não, olha, eu estou num propósito com Deus. O problema é você querer se mostrar. Aí é diferente. Você fazer o jejum e num sentido de se exaltar, você falar para se exaltar por esse jejum. Aí você já recebeu a recompensa do homem. E é de Deus, você não vai ter. Quem está entendendo, diga amém. Claro, você não precisa ficar falando para todo mundo. Mas numa necessidade, você pode o quê? Falar, como eu estou falando para você, como é um jejum coletivo, você sabe que eu vou estar em jejum, eu também vou saber que você está. O problema não é isso. Quem entendeu, diga amém. O problema é você jejuar para Deus. Por quê? Olha o que Jesus vai falar agora, versículo seguinte. Ele diz assim, porém tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, 18, para não pareceres aos homens que jejuais. Ou seja, não fica aquela carinha assim, para os outros verem que você está jejuando, sabe? Tem gente que vem assim, para você perguntar, o que foi fulano? Ah, estou jejuando demais. Não, olha o que Jesus está falando. Mas sim ao teu pai que está em oculto ou em secreto, que o teu pai que te vê em oculto ou te vê em secreto, o que ele vai fazer? Pronto, te recompensará. E é daí que eu tiro para você a minha certeza, que no final de um jejum, que no final do propósito, sempre tem o quê? Uma recompensa. Diga glória a Deus. Estou falando isso da minha cabeça, estou falando isso para deixar você animado, para você fazer o jejum, não. Estou falando isso porque a Bíblia promete. Quando você faz diante de Deus algo que ninguém precisa saber, mas é algo que você está ali plantando, você vai colher. Diga glória a Deus. E às vezes o jejum é até bom, quando nós comentamos, né, a respeito do jejum, ou fazemos uma maneira coletiva, que ajuda as pessoas a crescerem. O que me ajudou, ou que me fez desejar jejuar mais, foi o relato de outras pessoas que jejuaram e foram abençoadas. E compartilharam isso, está entendendo, sim ou não? E aquilo falava no meu coração, poxa, fulano fez um jejum de tanto tempo, eu também consigo. Também vou fazer, eu preciso melhorar o meu, não é assim? Isso vai incentivando a gente a crescer na fé. Diga graças a Deus. Então, meu irmão, entenda, Jesus está dizendo aqui, que quando você jejua para o Pai que está em secreto, o Pai que está em secreto, o que ele vai fazer? Te recompensará. Você crê nisso, sim ou não?
creia. Pode ter certeza disso. Vamos continuar. Vamos lá agora para Lucas capítulo 5, versículo 33. Rapidinho. Você está em Mateus, vai passar Marcos, aí nós vamos lá para Lucas. Capítulo 5, versículo 33. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Hoje eu tirei para falar disso, que às vezes é erro nosso, até como pastor, nunca tirarmos um tempo para estudar certos assuntos na igreja. E o jejum, desde que eu me lembro, na verdade, eu acho que eu nunca tirei um dia para falar assim especificamente do jejum. Isso vai ser muito bom para nós, amém, Jesus? É um estudo mesmo hoje que nós estamos fazendo. Lucas capítulo 5, versículo 33. O que está falando aí? Acerca do jejum. Então vamos lá. Lucas 5, 33. Quem achou, diga amém. E disseram-lhe então eles: por que jejum muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus, ou seja, os teus discípulos, comem e bebem? Olha aqui o pastor. Foram um dia questionar Jesus. Por quê? Porque eles observaram o seguinte, que os discípulos de João faziam jejum, jejuavam. Até os discípulos dos fariseus também jejuavam. E eles não viam os discípulos de Jesus jejuando. Mas peraí, por que os discípulos de João jejuam? Por que os discípulos dos fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus responde, presta atenção na resposta. Versículo 34. E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Versículo 35. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será o quê? Tirado. E então naqueles dias o quê? Jejuarão. Sabe o que Jesus está falando? Não há o porquê eles jejuarem, porque eu estou aqui presente com eles. Mas vai chegar um dia em que eu vou voltar para o céu. O esposo vai ser o quê? Tirado. E nesses dias o que eles vão fazer? Jejuarão. E eu creio que esses dias são hoje. Porque enquanto Jesus estava com os discípulos, eles não precisaram jejuar. Mas você vê logo depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, você vai ver os discípulos jejuando. Depois que Jesus já não estava mais entre eles, eles precisavam jejuar. E esse tempo é hoje. Significa que Jesus espera que nós venhamos consagrar nossa vida em jejum. É necessário. Isso também significa o seguinte: o que é quando o noivo for tirado? Eu não sei se você já sentiu assim, que tem momentos que parece que Deus está longe, parece que Deus está distante. Tem momentos que a gente passa que parece que a gente não está conseguindo orar, não está tendo força para orar, não está tendo força para vir à igreja, não está tendo força para buscar. Parece que você não sente a presença de Deus. O noivo foi tirado. Está entendendo, sim ou não? Jesus está dizendo, nesses dias o que você deve fazer? Jejuar. Você deve jejuar. Sabe por quê? Quando nós estamos nos sentindo assim, desanimados, talvez até fracos espiritualmente, não é que o espírito está fraco, é que a carne é o quê? É fraca. E ela nos atrapalha. Quando você não está conseguindo buscar ou sentir a presença de Deus na oração, é porque a tua carne naquele momento está mais forte. Você precisa enfraquecê-la. E a única maneira de enfraquecer a carne é através do quê? Do jejum. Presta atenção no que eu vou te falar agora. O jejum não muda Deus. Não adianta eu achar que eu estou jejuando e o meu jejum vai fazer Deus ficar mais bondoso comigo. Não. O jejum ele serve para mudar quem, igreja? A mim. O jejum muda a nós. Não, pastor, porque o jejum ele vai fazer Deus mudar a meu respeito. Não, ele vai fazer você mudar a respeito de Deus. O jejum, como disse o Kenneth Hagin, eu já até marquei aqui. O Kenneth Hagin ele fala a respeito do jejum o seguinte: o jejum não muda a Deus, ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum. Mas o jejum mudará você,
vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. E aí que está o negócio. O jejum, ele enfraquece a carne e deixa você mais sensível à voz de quem? De Deus. O jejum não muda Deus, Deus está no mesmo lugar. O jejum faz com que a gente fique numa posição mais próxima de quem? De Deus, porque a carne está sendo quebrantada e o Espírito está se tornando cada vez mais forte, porque o jejum quebranta a carne e fortalece o Espírito. Você se torna mais sensível à voz de Deus. Você se torna mais sensível ao que Deus fala. Você consegue, meu irmão, dominar as suas emoções, os seus sentimentos com mais facilidade, quando você aplica o jejum. Falei isso aqui, e isso é até provado cientificamente. Estava ouvindo um médico falar isso. Quando uma pessoa está em jejum, ela domina melhor as suas emoções e os seus sentimentos. Você está vivendo um problema emocional? Estou, pastor. O jejum vai te ajudar muito. Seja ele qual for, ansiedade, pânico, medo, o jejum vai te ajudar demais. Começa a jejuar. Você está vivendo um problema emocional, ou até um problema sentimental, é uma tristeza, é uma angústia, está sentindo falta do noivo. Olha o que Jesus diz, presta atenção, ó, volta no versículo anterior, o versículo 34, né? E ele disse: podei vós fazer jejuar os convidados das bodas. Você sabe o que é bodas? Casamento, festa, né? Você pode fazer jejuar os convidados da festa enquanto o esposo está com eles? Quer dizer, eles estavam sentindo aquela alegria da presença de Jesus ali. O noivo estava com eles, precisava jejuar? Não. Mas vai haver dias que eu vou ser tirado, eles vão sentir minha falta. Vai vir aquela tristeza, vai vir aquela falta, vai vir aquele desânimo. O que você tem que fazer? Então jejuarão. Deus, a minha carne está querendo me dominar. O jejum serve para isso. O jejum serve para que você possa vencer a tentação. Diga glória a Deus. Não muda Deus, muda nós. Eu lembro uma pergunta que uma vez um rapaz fez para mim. Eu já estava aqui já. Ele mandou uma mensagem para mim. Eu me lembro que eu estava mandando algumas mensagens do conselho do dia. Eu não me lembro o assunto daquele dia que gerou essa dúvida nele. Ele mandou uma mensagem para mim e falou assim: pastor, tem horas que eu fico muito desanimado, porque eu quero jejuar e eu estou jejuando, mas pastor, eu ainda tenho um vício ainda. Esse rapaz falou para mim, eu ainda tenho um pecado. E aí tem hora que o diabo vem na minha cabeça, falando assim para mim: não adianta nada. Aí, você está jejuando, você jejua, você ora, mas você ainda continua nesse pecado, você ainda tem esse vício aí, Deus não está recebendo, Deus não vai ouvir, esse jejum não vai resolver nada. Aí eu já tinha esse entendimento aqui comigo. Eu falei: irmão, ao contrário. Você sabe por que o diabo está falando isso no seu ouvido? Está tentando fazer você parar, desanimar, convencer você que o jejum não adianta nada, porque é mentira. Porque o jejum não vai mudar Deus. O jejum vai mudar exatamente quem precisa ser mudado, que é você mesmo. Cada vez que você está jejuando, você está fortalecendo o teu espírito, enfraquecendo a sua carne, até que vai chegar uma hora que você vai conseguir se libertar desse pecado. Até que vai chegar uma hora que você vai conseguir se libertar desse vício, porque a sua carne é que te leva para esse pecado, é o seu desejo humano. E quanto mais seu desejo humano, a sua natureza humana é enfraquecida, mais você fica perto de se libertar disso. Aquilo foi uma luz para ele. Falou: pastor, obrigado. Agora eu entendi, então eu estou no caminho certo. Eu falei: tá. Você não conseguiu ainda? Continua. Porque daqui a um tempo, se você continuar, esse jejum é o que vai mudar você, enfraquecendo a sua carne, para que você chegue ao ponto que você se liberte disso. Diga glória a Deus. Então é isso. É para isso que nós precisamos jejuar. Não é para mudar Deus, é para mudar a nós mesmos. Estava ouvindo um pastor falando, ele disse assim: olha, às vezes nós temos dois tipos de pessoas na igreja. Presta atenção, olha aqui, pastor. São dois extremos. Um é aquele tipo de pessoa que não dá valor nenhum para o jejum. Jejum para ela é uma palavra estranha. Nunca fez, ou se fez, nem lembra quando foi a última vez. Tem esse tipo de pessoa que ela não dá importância, acha que não é tão importante o jejum. E tem um outro extremo, que já é do outro lado, que ele supervaloriza o jejum. Até demais, eu vou te explicar por quê.
Tanto um está errado como o outro também. Amém? Tem que se equilibrar. Por quê? Se o jejum não tivesse importância nenhuma, zero, a gente não veria tanta coisa a respeito do jejum na Bíblia. Não é verdade, sim ou não? Inclusive Jesus, eu vou te mostrar daqui a pouco, diz que há castas de demônio que só sai com jejum e oração. Mas não é só o jejum. O jejum não é vamos dizer assim, a força, o poder, a autoridade. Eu falo para você, confesso que eu já orei assim. Eu já orei dessa maneira, jejuando, colocava ali a mão sobre alguém que estava precisando, ou ia orar por algo para mim mesmo. E eu dizia assim, na força do meu jejum. E só faltava falar assim, em nome do jejum. Eu pergunto para você, o jejum tem poder? O jejum aumenta a sua autoridade, sim ou não? Sim ou não? Não. O jejum aumenta o seu poder, sim ou não? Não, eu vou te explicar por quê. A autoridade que nós temos foi dada por quem, irmãos? Por Jesus. Lá na cruz do Calvário, quando ele venceu Satanás e nos deu poder e autoridade no seu nome. Isso não muda. Essa autoridade não fica nem maior e nem menor. Está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Jesus disse que esse nome tem poder no céu, na terra, até debaixo da terra. Então deixa eu te explicar uma coisa. O jejum não aumenta a sua autoridade, porque a sua autoridade já foi dada pelo nome de Jesus. Não é pelo jejum, não é por nada disso. Foi dada pelo nome de Jesus lá na cruz. O jejum, ele só faz com que você fique mais consciente dessa autoridade que você tem. E você tenha mais liberdade para usar ela. Diga graças a Deus. Não é que o jejum aumenta a sua autoridade. Aí eu peguei o exemplo que eu vou falar para você desse pastor. Ele deu um exemplo muito interessante. Ele disse assim, olha, eu estava esses dias numa viagem, longe de casa, e eu comecei a passar mal. E eu fiquei ruim. Aí eu peguei o meu celular e liguei para um médico que eu conheço. E esse médico, mesmo por telefone, ele me receitou a medicação, ele me passou os procedimentos, tudo certinho. Eu fui lá e fiz, e resolveu o problema, fiquei bom na hora. Aí ele falou assim, por causa disso, eu vou ficar falando do poder do telefone? Olha como o telefone é poderoso. Eu fiquei bom. Foi o telefone que resolveu? Quem que resolveu? O médico que tinha um conhecimento para isso. Então a mesma coisa é o jejum. O jejum só é o telefone, a ferramenta para eu chegar a quem pode, a quem tem o poder de me ajudar. Diga glória a Deus. O poder não é do jejum. O jejum é ferramenta. O poder não é do telefone, é que ele faz com que eu consiga falar com o médico ainda que ele esteja distante. Ele é um recurso, diga glória a Deus, muito útil, mas não é o poder. Você está entendendo, irmão? Sim ou não? O jejum é um recurso muito útil, mas não adianta você querer expulsar o demônio em nome do jejum, que não vai. Demônio, em nome do jejum, porque eu estou em jejum hoje, agora vai. Não. O jejum, ele facilita, ele é um instrumento para você chegar mais perto daquele que tem o poder, daquele que tem a autoridade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então esse é o porém do jejum. Olha o que Jesus vai continuar falando aqui sobre o jejum, que eu confesso para você que eu nunca tinha relacionado uma coisa com a outra. Essa parte é bem conhecida, versículo 36. E disse-lhes também uma parábola. Jesus vem falando do jejum, não é isso? Agora ele vai citar essa parábola. Ele fala assim, ninguém tira um pedaço de uma veste nova para costurar em uma veste velha, pois que se rompe a nova e o remendo não condiz com a veste velha. Versículo 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á, ou seja, derramará o vinho e os odres se estragarão. 38. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos juntamente se conservarão. Diga glória a Deus. Então olha aqui, pastor, você está percebendo que aqui, nessa passagem que é tão conhecida pela gente, Jesus está falando a respeito do que aqui? Do jejum. Ele começa o assunto lá em cima falando do jejum, né?
Ele vem falando do jejum, porque perguntaram para ele por que os discípulos jejuavam. Ele explicou que é porque ele ainda estava com eles, mas eles seriam tirados. E aí, quando ele fosse tirado, os discípulos fariam o quê? Jejuariam. Eles teriam de jejuar. E aí Jesus começa a falar essa parábola. E essa parábola, Jesus está falando a respeito do jejum. Talvez você nunca tenha ligado, assim como eu, uma coisa com a outra. Mas o que tem a ver, pastor, esse negócio de odre novo, vinho com odre velho, vinho velho com odre novo, com o jejum? Eu vou te explicar. O vinho na Bíblia, ele representa o Espírito Santo de Deus. Tanto é que a Bíblia fala assim, ó, não embriagai-vos com o vinho, né? Onde há dissolução, contenda, mas enchei-vos do quê? Do Espírito, ou seja, é a comparação. Em vez de ser o vinho da carne, é o Espírito Santo que tem nos encher. Diga glória a Deus. Então, o vinho representa o Espírito Santo. Nós somos esse odre. Esse odre, antigamente, ele era um recipiente feito de pele, geralmente era de couro de animal. E como que funcionava? Se você colocasse um vinho novo dentro de um odre desse, feito de pele de animal, que já estivesse velho, aquela pele, aquele couro, ele estaria ressecado, porque já estava velho. Ele não teria nenhuma elasticidade, ele não teria como comportar, porque o vinho novo, ele ainda não passou pelo processo de fermentação. Ele é novo ainda. E o vinho, dentro daquele odre, quando ele começar a se envelhecer, ele começa a se fermentar, e ele começa a aumentar o seu volume dentro daquele odre. E se o odre já é velho, ressecado, o que acontece com ele? Ele arrebenta e perde o vinho. Então o que Jesus está falando aqui? Tem tudo a ver com o jejum. Jesus está dizendo o seguinte: quando você recebe o Espírito de Deus, esse odre aqui é ressecado, é rígido, a sua carne está rígida, e a presença de Deus, o Espírito de Deus quer crescer dentro de você, ela não consegue. Você vai quebrar e vai perder a presença de Deus. Onde a pessoa se perde, cai, desanima. Então o que eu preciso? Se eu estou recebendo vinho novo, a presença de Deus, diga glória a Deus, o Espírito Santo, o jejum é o que faz com que a minha carne dura se amoleça, com que a minha carne rígida, velha, né? A velha criatura, a vontade carnal, natural do homem natural, ela possa ser quebrantada a ponto de se amolecer e criar essa elasticidade, para que quando o Espírito de Deus dentro de mim, ele aumentar, a minha carne não impeça, diga glória a Deus, ela venha ceder, diga graças a Deus. Porque o odre novo, ele cedia, mas o odre velho, não, ele estourava, mas não cedia. Ele não tinha mais para onde ceder, ele já estava enrijecido, ele já estava duro, ressecado. Está entendendo, igreja? Sim ou não? Isso é forte. Eu nunca tinha, confesso a você, prestado atenção que ali era o jejum que Jesus estava falando. Então o odre novo, ele cede. O odre velho, ressecado, ele é endurecido. E a nossa carne é assim, ela é ressecada, endurecida, ela não cede, irmão. E ela precisa ser amaciada. Como que amacia? A carne é com jejum. Diga glória a Deus. Quem já fez churrasco com carne dura aqui? Levanta a mão. O que você usa na carne dura? Hoje já tem amaciante. Antigamente minha avó pegava um martelo de ferro desse tamanho assim, ó, e você escutava de longe. Era pá, pá, pá. Era ou não era? Quem ainda faz assim com a carne ainda? Fica mole ou não fica? Tem que ficar. Hoje, meu irmão, não é diferente não. Carne dura, enrijecida, tem que apanhar. É assim que se faz. E o jejum, o que ele faz com a carne? Ele quebra ela, ele amacia ela, até que ela venha o quê? Ceder ao Espírito de Deus. Diga glória a Deus, irmão. Tem que ceder. Olha como é importante o jejum. Pastor, mas quando eu estou jejuando, logo no dia que eu estou jejuando, eu falo assim, não vou comer carne. Aí vem 10 para me chamar para o churrasco. Aí o dia que eu falo assim, hoje eu não vou comer nada, aí vem 30 para me chamar para a festa. Mas é claro, se for para jejuar trancado dentro do quarto, sem tentação nenhuma, é fácil, não é? Aí que está, aí que consiste você sujeitar a sua carne. É debaixo da tentação mesmo. Tomara que nesse dia você vai fazer esse jejum aí, vou tirar o café,
Que todo dia tem alguém fazendo café. O vizinho pode fazer café bem na sua janela para você aprender. Fica lá. Ai, Jesus. Amém? Precisa, meu irmão. Por quê? Porque a carne é velha, dura, enrijecida. Ela não abre espaço para o Espírito. Ela tem que ser amaciada. Até que ela se torne um odre novo. Diga glória a Deus. E o Espírito possa encontrar espaço dentro dela. O Espírito Santo possa encontrar espaço para crescer dentro de nós. Senão nunca cresce. É aquela pessoa que até recebe um pouco de Deus, mas ela não sabe ainda, ela não quis ainda, ou não teve coragem às vezes de amolecer a sua carne, de castigar a sua carne no jejum. Ela até recebe um pouco de Deus, mas logo ela se quebra e o vinho, olha lá, volta no versículo anterior. O que acontece com o vinho, que representa o Espírito? Olha lá. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres e entorna-se, ou seja, se perde o vinho. Ela até consegue receber um pouco de Deus, mas não passa daquilo, porque a carne dela ainda é muito dura, enrijecida. Ela não se move, né? Ela não se abre mais para receber mais. Não, quando ela começa a receber mais, ela quebra e perde tudo de novo. E fica nesse processo, tem gente que está assim. Sabe? Nesse processo com Deus, recebe até um tanto bom, mas na hora que o Espírito Santo quer tomar conta mesmo, na hora que o Espírito de Deus quer crescer na vida dele, na vida dela, não encontra espaço, ele quebra e se perde tudo aquilo que tinha recebido. Aí volta, enche de novo, na hora que o Espírito de Deus quer tomar conta da vida dele, quer crescer dentro dele, dentro dela, ele se arrebenta e se perde de novo, e vai ficar assim. Até quando? Até a pessoa decidir que a sua carne precisa ser amaciada, renovada, se tornar odre novo, para poder dar espaço para o Espírito. Diga glória a Deus. O odre novo, meu irmão, o vinho tem espaço dentro dele. O vinho pode crescer, ele cresce junto. O vinho pode aumentar, né? Ele também vai aumentar, para dar espaço para o vinho. Assim tem que ser a nossa carne. Ela tem que ser amolecida até que ela dê espaço para o Espírito de Deus. Diga glória a Deus. Tem que dar espaço. Porque se você deixar a sua carne, ela não vai dar espaço para o Espírito de Deus. Ela não vai. Ela vai se endurecer e você vai ficar sempre nesse pouquinho de vinho. Nessa experiência mínima com Deus, sempre se arrebentando e perdendo tudo que conquistou com Deus, e daqui a pouco enche de novo. Mas quando Deus quer crescer dentro de você, se arrebenta de novo, perde tudo de novo, e vai ficar nisso até quando? Está na hora de você crescer, está na hora do Espírito de Deus ter liberdade na sua vida, tomar espaço dentro de você. Diga glória a Deus. É isso que Deus quer. Quem entendeu isso, diga amém. Última coisa, vamos rapidinho lá para Mateus, capítulo 17, versículo 21. Quem está entendendo agora a respeito do jejum, dá um glória a Deus aí, bem forte. Eu já termino, é rapidinho. Você entendeu sim ou não? Tremendo, meu irmão, tremendo isso. Confesso para você que eu nunca tinha relacionado essa parábola de Jesus, do vinho novo, do odre velho, com o jejum. Mas é exatamente do jejum que Jesus estava falando. E olha o que Jesus fala também a respeito do jejum aqui em Mateus, no capítulo 17. Vamos começar lá no versículo 19. No 19, tá? O que eu disse para você? Que o jejum não te dá mais autoridade. Às vezes a gente confunde por causa dessa passagem. Porque Jesus vai falar aqui de uma vez que os discípulos não conseguiram expulsar um certo tipo de demônio. E quando eles vão perguntar para Jesus, por que, Senhor, nós não conseguimos? Aí uma das coisas, eu vou te mostrar aqui, que Jesus fala, é porque tem tipo de demônio que só sai com jejum e oração. Mas não foi só isso que Jesus falou, quer ver? Mateus capítulo 17, versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? 20. E Jesus lhe disse, olha isso, igreja, por causa da vossa pequena... então peraí. Não foi só por causa do fato deles não estarem em jejum, ou talvez em oração. Foi por causa da pequena... Por isso que às vezes a gente perde muito, por não parar, não prestar atenção nos detalhes. Então, o que eu quero explicar para você aqui? Primeiro fato para você estar perdendo a batalha, talvez seja a fé que ainda está o quê? Pequena.
E o jejum, como eu estava dizendo, né? Ele abre espaço para a fé fluir. Não é que a sua fé vai aumentar, é que talvez ela não está tendo espaço para fluir. Você ainda é tímido na fé. Você ainda é um odre enrijecido na fé. Está entendendo, sim ou não? E olha o que Jesus vai falar aqui agora, ó. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda. Quem já viu o grão de mostarda aqui? Quem já viu? Sim, né? Então, peraí. Jesus fala primeiro que é por causa da pequena fé. Mas Jesus agora fala, se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, será que nem isso eles tinham? Porque Jesus vai dizer assim, ó, se tivesse fé do tamanho do grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e há de passar. E nada vos será o quê? Impossível. Então, a fé deles era pequena, mas bastava ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, que eles podiam transportar um monte. Então, pelo menos a fé do tamanho de um grão de mostarda, será que eles não tinham? Tinham, porque já tinham expulsado outros demônios. O problema é a dureza do coração, a dureza da carne, a dúvida, a falta de fé, ou você pode chamar de incredulidade. Quem está entendendo, diga amém. E isso só é quebrado com o quê? Com jejum e com oração. Está entendendo, sim ou não? Não tem outra forma. Que a minha fé pode transportar um monte? Pode, mas para eu ter a ousadia, para eu ter a coragem de levantar minha voz e falar para o monte se transportar, com certeza que isso vai acontecer, eu tenho que vencer a minha carne. Porque quando eu olhar para o monte, a minha carne vai falar, não, é impossível. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Quando vier a dificuldade, a minha carne vai dizer, não tem como, é impossível, não tem jeito, tudo. É nessa hora que ela precisa estar dominada, para que a gente possa silenciar ela e possa fazer aquilo que precisa ser feito. Diga glória a Deus. É aí que nós perdemos muitas vezes. Porque a carne ainda é forte. A fé existe, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, você está ouvindo. Mas na hora de agir, a carne ainda tem sido mais forte, o sentimento, a dúvida, a incredulidade. E Jesus fala assim, ó, versículo 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Irmão, tem muita gente que para vencer certos demônios na sua vida, talvez já venceu muitas outras coisas, mas tem coisa que não saiu ainda. Você já veio para a igreja faz muito tempo, mas tem uma causa aí, tem uma casta na tua vida que você ainda não conseguiu vencer. Você sabe o que está faltando? Você aprendeu hoje. Oração e jejum. Pastor, essa área na minha vida, esse demônio não sai, esse mal não sai. A partir de hoje ele vai ter que sair. Diga glória a Deus. Ele vai sair. Ele vai sair. Por quê? Porque você vai silenciar a sua carne. Você vai ter a consciência, a ousadia, a intrepidez da autoridade que você tem. Você vai mandar ele embora. E não vai poder ficar. Diga graças a Deus. Meu irmão, depois de tudo isso, como eu vi um pastor dizendo, você não tem que perguntar por que eu tenho que jejuar. Agora a pergunta muda. Depois de tudo isso que a gente falou aqui, você deveria perguntar por que eu não devo jejuar então. Por que não jejuar? Amém? Não é obrigado. Eu até às vezes tento não olhar para isso, não olho mesmo, porque é você e Deus. Se você falar, pastor, eu não vou fazer esse propósito de jejum. Amém. A minha parte, eu lutei aqui para fazer esse dia de hoje, amém? Tentei de tudo para te explicar a importância disso. Se você ainda acha que não precisa, amém. Aí eu respeito você. Um dia você vai estar pronto. Mas se você, meu irmão, quer ver uma diferença na sua vida, você tem que fazer algo diferente. Diga graças a Deus. Então eu desafio você, a partir de hoje, começar esse propósito. Nós vamos apresentar aqui esse jejum. E quando for amanhã, eu quero que você decida e escolha 3 coisas que você goste muito. 3 manjares. Daniel disse que comida desejável ele não comeu. O que é desejável para você? Ai, pastor, para mim, chocolate, eu não fico sem.
Pastor, para mim é feijão. Ah, se eu não comer o feijão feito no dia, aquele feijãozinho. Ai, pastor. Pastor, para mim é carne. Ah, eu não fico sem carne. Não sei, estou dando alguns exemplos aqui. Quem está entendendo, diga amém. Fizemos já um jejum de 40 dias um tempo atrás. Você já está preparado? Amém? Você já está. É só você tomar a decisão. Mas no meu caso, eu não fico sem arroz. Talvez seja um candidato. Você pode substituir. Meu negócio é café, pastor. Pastor, se não tiver café, misericórdia. Não vai. É igual gasolina para o carro. Troca pelo chá. Fala, Deus, eu vou sacrificar minha carne. Mas tem que ser algo, meu irmão, como eu disse, que vai amaciar a carne mesmo. Igual eu falei assim, não vai brincar de jejum, não. Falar assim, ah, eu vou tirar o, sei lá, o caviar. Quando foi que você comeu caviar? Tirar o bacalhau, que você come uma vez no ano, aí não adianta nada. Tem que ser uma coisa que você goste, que você faça uso diário, pelo menos em grande parte dos dias da semana, enfim. Algo que vai fazer falta. Não se preocupa não, se você está começando, às vezes acontece. Esse tempo atrás que nós fizemos de 40 dias, alguém uma vez chegou para mim e falou, ai pastor, fiz uma besteira, o que foi, irmão? Pastor, estou no jejum aí, estou na fé, tudo. Aí fui lá, esqueci, peguei o café, estava tão cheiroso, eu pá, o café. Aí esqueci. Acontece, não acontece? Acontece. Você vai lá, começa de novo e continua o seu jejum. Amém? Pode acontecer, já aconteceu comigo já. Depois de tantas horas de jejum, ir lá e esquecer, parece que foge, né? Vai lá e esquece. Eu não sei, 3 coisas, quem entendeu, diga amém. O jejum é para desintoxicar a carne. Nesse tempo, procure fazer o seguinte, procure se afastar um pouco mais dos entretenimentos. Celular, rede social, televisão, procure se afastar mais. Se for possível, até se afastar totalmente, melhor ainda. Nós estamos muito intoxicados pelas coisas desse mundo. Até peguei um desenho esses dias, coloquei lá, era uma Bíblia com braço e perna. A Bíblia pegou uma pessoa que estava lá no mar de rede social, Facebook, YouTube, estava lá e estava fazendo massagem cardíaca para ver se saía tudo aquilo dele, para ele poder voltar a respirar. E tem gente que está assim, não sabe passar um dia, né, fora de uma rede social, não consegue passar um dia fora da frente de uma televisão. Talvez seja necessário. Para você seria melhor. Eu já estou num propósito, já faz 2 semanas com a minha esposa, Facebook, né? A gente entra para fazer a live de manhã, para colocar as coisas da igreja, e aí esses dias eu entrei um pouquinho, mas estou evitando. E agora amanhã começa o propósito, eu vou tirar de vez mesmo, só as lives e as coisas da igreja. Às vezes isso toma nosso tempo. E toma, irmão. Brincando, a pessoa passa ali no Facebook, ali, rolando para lá, rolando para cá. Quando foi ver, já foi meia hora, já foi 1 hora, e diz, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia. Tem. É que está sendo ocupado por outra coisa. Quem está entendendo, diga amém. Não quero aqui ser radical, tá? Talvez para você ainda é um pouco difícil de entender isso, mas você vai entender. E Deus vai te capacitar. Uma coisa eu tenho certeza. Quando terminar esse propósito, algo de Deus que está vindo para você, que o diabo não quer que venha, que ele está tentando impedir, vai chegar. Jesus disse, o teu pai que te vem em secreto, ele vai te recompensar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte por essa palavra. Bem forte, que ele merece. Fique de pé. Você que decide tomar essa decisão.